Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 4. É um texto bem conhecido de muitos de nós. Um momento onde Jesus passa pela tentação no deserto. Fazia parte de todo o processo de remissão do Senhor para as nossas vidas. Nós sabemos que Ele veio nos redimir, veio nos resgatar. Ele veio nos dar condições de vencermos, porque sem Ele nós não conseguimos vencer tentação nenhuma. Eva, quando estava no jardim do Éden, no paraíso, ela não conseguiu vencer a tentação e ela cedeu e ela comeu ali do fruto. Mas Jesus, para redimir a nossa autoridade sobre o pecado, sobre as tentações, nos dá condições de vencermos, passa pelo deserto e passa por tentações. E tem várias aqui, tem, no mínimo, eu acho que tem mais, mas porque a Bíblia diz que ele estava ali em todo esse processo, que Jesus estava jejuando 40 dias. A Bíblia diz que ele ficava vindo, mas só relata essas 3 tentações, mas a Bíblia ainda no finalzinho fala assim, no finalzinho do capítulo fala que ele saiu por um momento, para voltar, mas ele voltou no momento que ele achava oportuno. Quando que o diabo acha oportuno? Quando ele vê a fragilidade. E aqui foi um momento onde que Jesus estava jejuando, estava ali com o seu físico fraco, no deserto. Então o diabo aparece para tentá-lo. E no versículo 5 e 6 diz assim: o diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Versículo 8. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. Sabe, queridos, nós, ao olharmos esse texto, e muitos acham que o diabo estava ali tentando Jesus com os reinos e com o esplendor. Mas a questão é que Jesus não estava sendo tentado por causa do reino, porque Ele é Deus e Ele deixou toda a sua glória por amor de você, por amor a mim. Mas então qual é a tentação aqui? O diabo está falando para Jesus: eu te dou, e você vai poder governar sobre tudo, porque a mim me foi dado. Quem deu ao diabo o governo de todos os reinos? O homem. O homem, quando o homem pecou, Deus vem e dá para o homem. O que o homem faz? Entrega para o diabo quando pecou. E o diabo fala assim: se você quer, você não vai precisar passar pela cruz, você não vai precisar passar por tudo, eu te dou. A única coisa que eu quero é que você me adore. O que está em questão aqui é: eu te dou todo mundo, eu te dou o governo de todo mundo, que o homem me deu o governo da vida dele, me deu o governo de tudo, eu te dou, se você me adorar. Ele sabia que Jesus, que diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que eu quero que você preste atenção aqui na maneira como o diabo tenta Jesus. Porque aqui Jesus está na sua humanidade. Como que o diabo tenta Jesus aqui? Ele leva Jesus, ele dá uma visão, ele mostra para Jesus todo mundo. Todos os reinos. E ele fala, leva Jesus a contemplar. E logo em seguida faz a sua proposta indecente. Faz a sua proposta tentadora. A Eva não soube resistir e caiu na tentação. Mas Jesus, ao redimir esse poder, nos ensina e nos dá a chave como que nós vamos dizer não às tentações. Sabe como que nós vamos dizer não às tentações? Quando nós sabemos o que está escrito. E Jesus fala para o diabo: eu não vou cair nessa tentação, porque está escrito. Mas sabe, queridos, o que
essa palavra nos ensina hoje? O diabo, ele faz algo com Jesus, porque Jesus ali na sua humanidade, porventura, o diabo falou, porventura vai que ele caia, que eu vou usar algo que todo homem cai. Jesus vai cair. O que é? Levar a contemplar. Querido, você sabe a diferença de ver e contemplar? É mais ou menos assim, para você entender. Sabe a mulher, quando ela vê uma bolsa, quando ela vê um sapato, se ela viu, ela não vai levar para casa. Homens, deixa eu contar um segredo para vocês. Se a mulher viu, ela não vai levar o sapato e a bolsa para casa. Mas se ela contemplou, ela vai levar para casa. Por quê? Porque o contemplar é observar. O contemplar é quando a minha atenção fica naquilo que eu estou vendo. E o que acontece? Logo após a contemplação, aquela contemplação vai mexer com as minhas emoções, com os meus sentimentos, com os meus pensamentos e com a minha atitude. E é isso que o diabo está tentando fazer com Jesus. Eu vou levá-lo a contemplar aquilo que ele quer, para que ele ceda e ele caia. Mas Jesus sabia exatamente o que ele queria. Ele sabia onde tinham que estar os olhos dele o tempo inteiro. E ele fala, eu não vou contemplar aquilo que você está me sugerindo, diabo. Eu vou contemplar o único que é digno de ser contemplado, adorado, exaltado. E esse é o nosso Deus. Só que isso que o diabo fez, queridos, com Jesus, é algo que ele faz conosco o tempo inteiro. Eu quero que vocês abram comigo em Lucas, capítulo 11, versículo 33 a 36, e nós vamos ver um princípio aqui, queridos, que se você conseguir praticar na tua vida, um princípio que se você conseguir observar e ser atento, o inimigo vai começar a perder lugar na sua vida, assim como perdeu na vida de Jesus. Vamos lá, ninguém acende uma candeia, ou algumas traduções, uma lamparina, uma lanterna, e coloca em lugar onde fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são, prestem atenção, os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se o teu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Queridos, preste atenção no princípio que Jesus está mostrando para nós. Ele está falando do mesmo jeito que coloca uma lanterna, uma lamparina, num lugar estratégico na casa. Por que as luzes estão aqui no alto, queridos? Para que todo o ambiente esteja iluminado. Elas são estrategicamente colocadas no alto. Se nós colocarmos a luz embaixo, nós teremos outra estratégia e é outra coisa que o ambiente que nós queremos. E Jesus está falando, ninguém põe uma candeia, uma lanterna embaixo da cama, embaixo do lugar onde não vai se ver. É estratégico o lugar que se coloca essa lamparina, essa candeia, essa lanterna. Por quê? Porque é estratégico para que haja iluminação. Aí ele vem com o princípio, do mesmo jeito que... Prestem atenção, queridos. Do mesmo jeito que você tem que colocar uma lamparina num lugar estratégico, você tem que aprender a colocar os teus olhos no lugar estratégico. Ele está falando, perceba que ele não está falando que se aqui dentro for bom... Ele está falando ao contrário. Ele falou, se o teu olhar, os teus olhos, o que você olha for bom, aqui dentro será bom.
Se os teus olhos, o teu olhar, o que você contempla é mau, no teu interior haverá trevas. E ele fala, cuide com o que você olha. Cuide aonde estão os teus olhares. Por quê? Porque aquilo que você não apenas vê, preste atenção, aquilo que você contempla, querido, é o que determina o que está em teu interior. Vocês estão prestando atenção como é sério e o porquê somos tão bombardeados com tantas coisas que estamos vendo o tempo inteiro? Mas sabe, queridos, ver é uma coisa, parar para contemplar é outra. Hoje em dia não tem como, principalmente os homens são o tempo inteiro bombardeados, é na rua, na internet, é aonde passam, o tempo inteiro bombardeados com coisas para contemplarem. Por quê? Porque o diabo sabe que se um homem contemplar o que não deve, automaticamente vai mexer com os sentimentos, vai mexer com a ação desse homem. E ele pode vir a pecar conforme aquilo que ele contempla. Mas não é só homem não, viu? Nós mulheres também. E essa tem sido, queridos, um dos motivos pelo qual nós devemos cuidar. Devemos, pais, onde estão os pais aqui? Pais, por favor. Muitos de nós temos delegado a nossa função para a secretária, para a babá eletrônica. Vocês sabem o que é babá eletrônica, né? Alguém pode me dizer o que é uma babá eletrônica? Vou falar baixinho para ninguém ver que eu sei. Queridos, o celular não deve educar os nossos filhos. Os nossos filhos não devem passar horas e horas e horas no celular. É comprovado cientificamente o mal que isso faz no cérebro das nossas crianças. Mas sabe o que nós pais fazemos? Nós falamos, eu sei, mas é tão difícil. Sabe por quê? Porque é difícil educar, é difícil. É difícil falar, filho, escuta aqui, agora é hora de sentar e ouvir. É difícil? É. Mas sabe, queridos, também é difícil ter que ficar investindo tantos e tantas coisas para desacelerar e ver os nossos filhos tomando remédios para desacelerar suas mentes provocadas pelo celular. Tudo é difícil. Escolha o difícil mais saudável. E nós precisamos parar para avaliarmos, pais, o que os nossos filhos estão vendo. Você tem acesso àquilo que o teu filho vê? Não, eu sei. Aí às vezes está cheio de pesadelo, cheio de sentimentos em sua alma. E muitas vezes, por quê? Por que tem trevas naquele coração tão pequenininho? Por que tem trevas naquele adolescente? Ele vai da escola para casa, da casa para a escola, porque aquele adolescente está tão em trevas. Querido, se o olhar dele, o que ele está contemplando, são as rodinhas, são as coisas que ele não devia contemplar no celular. Queridos, preste atenção, é o que a Bíblia está nos ensinando, é o que Jesus está nos ensinando. Jesus está falando assim, como uma lanterna é colocado estrategicamente em um lugar. Coloque o teu olhar em um lugar estratégico. Olhe coisas boas. Olhe e contemple coisas boas. E todo o resto será bom. Sabe, queridos, eu não sei. Quem aqui é guarapuavano raiz? Gente, quem aqui não é guarapuavano? Levante a mão. Uau! Então, deixa eu contar algo para vocês como uma guarapuavana raiz. Gente, a nossa cidade é linda. Eu quero te convidar a contemplar o pôr do sol da nossa cidade. O pôr do sol de Guarapuava é lindo. E o nascer do sol, então, vale a pena acordar às 5 da manhã para ver o pôr do sol. O que eu falei? Nascer, obrigada. O pessoal da corrida,
Cadê o pessoal da corrida das 5 da manhã? Tem uma turminha animada aí. É bonito o nascer do sol às 5 da manhã? É lindo. É lindo. A minha casa é bem em frente ao nascer do sol. E um dia, estava cheio de jovem e adolescente lá em casa. E eu falando para eles, gente, vocês têm que ficar para ver o nascer do sol. Lógico, já era 5 horas da manhã e estavam lá em casa ainda. Eu falei, já que ficaram até agora, esperem mais um pouquinho. Esperem para ver o nascer do sol. É um espetáculo. Eles ficaram. Só que estava nublado aquele dia. No meio, estava cheio de nuvens. E eles, pastora, você nos enganou. Eu falei, eu não. Vocês que erraram o dia. Mas eles foram outro dia. E aquele dia tinha sol, viram o sol. E puderam tirar foto e contemplar. Só que quando eles estão contemplando essa imagem, o que eles pensam? O que nós pensamos quando estamos vendo o pôr do sol e o nascer do sol? Ai, que paz. Não vai enchendo o nosso coração de um sentimento? Sabe o que o salmista fala? O salmista fala que ao contemplarmos as estrelas, o sol, a lua, nós devemos perceber o quanto o nosso Deus é grande. O quanto o nosso Deus é maravilhoso. Então eu quero te convidar a parar de ficar na correria do dia a dia e ter o privilégio. Você não mora em São Paulo, onde a selva é de pedra e você está ali o tempo inteiro correndo e não pode, porque se você abrir é tudo uma poluição ou tem prédios. Mas você mora em Guarapuava e você tem o privilégio de abrir a janela. Ou você vai ver o pôr do sol, ou você vai ver o nascer do sol. Mas o importante é, pare para contemplar as coisas belas que Deus fez. Vale a pena. Por que vale a pena? Porque aquilo que você para contemplar vai mexer com as tuas emoções, vai mexer com os teus sentimentos, vai mexer com os teus pensamentos e vai mexer com a tua atitude. Sabe o que Jesus está falando? Se a gente for trazer aqui para o nosso dia a dia, com essa passagem de Lucas 11, ele está falando assim, diga para mim o que você contempla, e eu te direi quem te governa. Porque se o que você contempla é belo, é santo, automaticamente haverá luz no teu interior. Mas se o que você contempla é trevas, o que você contempla é pecado, você gosta de estar olhando para as coisas que estão em trevas, automaticamente o teu interior estará cheio de trevas. Vocês estão entendendo, queridos, como é sério? Jesus está falando daquilo que você olha, aquilo que você contempla, aquilo onde os teus olhos estão fixados. É o que determina, o que governa no teu interior. E sabe, queridos, muitas vezes, por causa disso, por não sabermos contemplar a Deus, por não sabermos contemplarmos a presença do Senhor, assim como o salmista, sabe o que acontece conosco? A nossa vida de oração é uma vida de oração perturbada. Não conseguimos entrar em adoração profunda, não somos adoradores profundos. E muitos de nós, a nossa oração, repito, é perturbada. Como assim, pastora? Sabe, queridos, eu quero que vocês abram comigo no Salmo 27, versículo 4, por favor. O salmista diz assim, entre tantos e outros salmos, que o salmista nos ensina a contemplar a Jesus e a contemplar a glória de Deus. Esse é um deles, ele fala assim, uma coisa é pedir ao Senhor e a procuro. Em outras traduções, e a buscarei, que eu possa habitar ou viver na sua casa, na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar. Para fazer o quê, queridos? Fazer o quê, queridos? Para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo.
Por que que a nossa oração é perturbada, pastora? Sabe por quê, queridos? Porque nós, muitas vezes, chegamos diante de Deus fazendo o contrário do que Jesus nos ensinou. O povo chega para Jesus e fala: Jesus nos ensina a orar. A gente vê que o que o Senhor ora acontece. Nós estamos vendo um lugar de oração diferente do que os fariseus nos ensinaram. Jesus, por favor, nos ensina a orar. E Jesus, em João, capítulo 6, ele fala assim: quando vocês forem orar, orem assim. Vocês podem falar para mim? Isso, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O pessoal da noite é melhor de Bíblia. O de manhã eu pedi, a Esther aqui falou só. Ou estão, né, no processo para acordar. Mas, queridos, o que acontece aqui? Jesus está ensinando, ele falou: quando você for orar, engrandeça o teu Deus, engrandeça o que Ele é para você. Ele é teu Pai, Ele é teu Deus. O que Deus é, quando você for orar, engrandeça o que o nome dEle pode fazer na tua vida, que Ele fala do Pai, Ele fala do nome, Ele fala da santidade de Jesus. Mas, queridos, quantas vezes nós chegamos diante de Deus e nós falamos assim: meu Deus do céu, esse gigante que está aqui na minha frente é enorme, esse problema é gigantesco, e aquela situação, e os meus pais estão passando por isso. Deus, faça isso na vida dos meus pais. Deus, faça isso e aquilo outro na vida do meu filho. Jesus, amado, minhas finanças. As minhas finanças, nem o culto de excelência está resolvendo. Jesus, olha o tamanho da dívida que eu estou. Sabe o que isso faz com que eu saia da presença dEle? Perturbada. Por quê? Porque eu fiquei, 15 minutos, meia hora, 1 hora orando, contemplando o tamanho do meu problema. Contemplando o tamanho do meu gigante. Gente, Deus está olhando para tudo aquilo e está falando assim: esse gigante é tudo isso mesmo? Esse problema é tudo isso mesmo? E Jesus nos ensina: quando vocês forem orar, comecem contemplando quem é Deus na tua vida. Sabe, queridos, nós queremos dar umas de moderninhos e nós queremos tirar o Senhor e queremos falar que intimidade é chamar Deus de você particularmente. Me desculpem, os moderninhos eu não consigo. Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Deus grande, poderoso. Adonai é seu nome. Eu não consigo chamar um Deus tão glorioso de você. Quanto mais intimidade eu tenho com Ele, mais eu entendo como Ele está sentado no trono de glória. Não ouso chamá-lo de você. Mas nós queremos chamá-lo de você e a gente fala: Deus, você. E a gente fala: porque os antigos... Queridos, eu vim, não sei se vocês sabem, mas meu pai era assembleiano, minha avó era assembleiana, minha mãe casou com meu pai, virou assembleiano, fui consagrada na assembleia, e eu cresci com aquelas orações: Deus de Abraão, de Isaac, e aí eles entoam a voz assim: não, nada contra, gente, nada contra. Abraão, Isaac, Jacó, e a gente fala: nada a ver. Mas sabe, queridos, o que estava por trás dessa oração? Desde a Bíblia, quando Jacó faz essa oração, e ele tem em Peniel um encontro com Deus, em Gênesis ele tem um encontro com um anjo, e ele fala assim: eu sei quem tu és o Deus de Abraão e tu és o Deus de Isaac. E Deus vira para ele: sim, e agora quero ser teu Deus, Jacó, por isso estou aqui. Mas quando Jacó está falando isso, ele está falando: eu contemplo as tuas maravilhas, eu contemplo a tua presença, eu contemplo os teus feitos. Sabe, querido, você não precisa falar Deus de Abraão, Isaac
Isaac e Jacó. Mas no mínimo você precisa fazer como Jesus te ensinou, me ensinou. Chega diante de Deus e contempla o poder e a majestade e a grandeza do teu Deus. Porque Ele precisa? Ele não precisa. Se percebeu aqui no versículo, joga o versículo, você já joga o aviso. O versículo do Salmo 27. O que está escrito no versículo? Você está vendo a dependência do salmista? Ele fala assim, não é, porque Deus está pedindo para mim ir na igreja, Deus está pedindo para ir no seu templo e eu vou ver se eu vou ou não. É isso que você percebe? Não, isso você percebe nas conversas contemporâneas. Mas um apaixonado por Deus, que depende de Deus, ele fala uma coisa, eu peço, e eu procuro, e eu vou atrás, e eu buscarei o quê? Lugares aonde eu possa contemplar o meu Deus. Por quê? Porque eu preciso contemplar o meu Deus. Sabe, querido, se você faltar ao culto hoje, Ele continua sendo Deus. Se você não orar amanhã, Ele continua sendo Deus. Se você não adorá-lo, Ele continua sendo Deus. E se você até deixar de acreditar nele, Ele continua sendo Deus. Sabe, queridos, aquela historinha de que Deus criou o homem para adorá-lo. Não, Ele não criou o homem para adorá-lo. Ele não precisa de você para adorá-lo. Ele tem anjos que estão diante dele, diz em Apocalipse, 24 horas cantando, Santo, 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 Santo. E quanto mais eles contemplam a glória de Deus, mais eles declaram, Santo, Santo, Santo. Há raios, trovões fluindo de volta do trono dele. É o que diz a palavra. Ele não precisa da nossa contemplação. Nós precisamos contemplá-lo para que tenhamos fé, para que tenhamos graça, para que tenhamos mais intimidade com Ele. Porque quanto mais eu conheço, mais eu quero conhecer. E quanto mais eu conheço, mais eu quero conhecer. E de glória em glória, em níveis maiores, nós vamos prosseguindo. E é por isso que muitos se tornam caçadores de Deus, como Davi aqui. Um caçador de Deus conhece que quanto mais ele vê Deus, mais a sua vida é transformada. Um caçador de Deus é faminto por Deus. E você, eu preciso contemplar o meu Deus, porque se eu não contemplar o meu Deus, eu vou contemplar os gigantes. Vocês lembram dos 12 espias que foram para a terra para espionar uma terra prometida? Queridos, 10 deles olharam, só viram, contemplaram os gigantes. E quando eu contemplo o gigante, aquilo que eu estou contemplando vai mexer com as minhas emoções, vai mexer com os meus pensamentos e vai mexer com a minha atitude. E eu saio daquele lugar de contemplação. Se eu estou contemplando gigantes, eu vou sair dali igualzinho aqueles 10 espias. Aí vocês entenderam por que muitas vezes saímos da oração perturbados? Porque chegamos diante de Deus e só falamos dos gigantes que estão na terra, dos gigantes, dos problemas. Não tem problema, querido, você orar e você pedir, você falar. Mas não faça isso antes de contemplá-lo. Não faça isso antes de mostrar para o gigante as promessas de Deus naquela área da tua vida. E foi isso que Josué e Caleb fizeram. Josué e Caleb, eles falando, tem gigantes, somos pequenos, vão nos destruir, e bibibi, e bababá. Josué e Caleb falam, são gigantes sim, tem gigantes sim, mas o nosso Deus é maior.
Mas as promessas de Deus são maiores. Nós vamos escolher olhar e fixar e contemplar as promessas de Deus. O final da história você já conhece. Quem entrou na terra prometida, Josué e Calebe, é aquela geração toda. Daqueles 10 espias não entraram. Por quê? Você precisa contemplar. Porque quando você contempla o teu Deus, você começa a entrar em lugares aonde Ele te prometeu. E essa era a diferença de Davi. Esse salmo que ele fala aqui, eu vou buscar, eu vou procurar, eu quero contemplar o meu Deus. Era uma prática de Davi. Aí aparece Golias, para quem o povo de Israel, uma nação toda, estava olhando para o Golias. Para o Golias. Eles olhavam para o Golias. Eu quero sugerir àqueles que estão assistindo. É na Netflix? A Prime. A série Davi, por favor, vai vendo com a Bíblia, tá? Na mão. Que ali tem muita coisa errada, principalmente a questão de Gênesis 6, mas eu vou pular isso, vamos lá? Vai ver, pode assistir, não tem problema, mas assista com a Bíblia na mão, por favor. E sabe, queridos, a hora que Davi vê aquele gigante, todo mundo, o povo de Israel está vendo um gigante chamado Golias, mas sabe o que Deus vê? Sabe o que Golias vê? A grandeza do Deus que ele serve. A grandeza do Deus a quem ele todos os dias buscava e contemplava. E olha só, buscava orientação naquela contemplação que ele tinha. Queridos, Deus não precisa da nossa contemplação. Somos nós que precisamos contemplá-lo para conseguirmos ter força, fé para destruir os nossos gigantes. Porque daí nós podemos observar que eles nada são diante do Deus vivo, do Deus de promessa, um Deus maravilhoso a quem servimos. Nada é. Como Eccles pregou domingo passado, nem a morte. Nem a morte. Porque mesmo que venhamos a passar por ela, aqueles que estão em Cristo Jesus, como Eccles falou, a morte não dá a última resposta. Ela não dá um fim. Por quê? Porque para os que estão em Cristo Jesus, não é o fim, é um fantástico começo. Estão na glória, estão desfrutando. E qual é a nossa esperança? Logo estaremos com eles. Logo estaremos glorificando, exaltando diante do trono ao único que é merecedor. Sabe, queridos, precisamos parar de olhar para o nosso umbigo, parar de olhar para os nossos problemas, para os nossos gigantes, como se eles fossem maiores do que o nosso Deus. E quem sabe fazer assim como Davi fez, apresentar o nosso Deus para os gigantes. Comece a apresentar o teu Deus para os gigantes. Sabe, queridos, a reunião de escudeiras que teremos, fora essa segunda na outra, é uma reunião de mães que estamos nos reunindo para declarar a palavra de Deus sobre os nossos filhos. E nós nos reunimos e nós oramos, intercedemos e declaramos as promessas de Deus que estão na Bíblia para os nossos filhos. Sabe por quê? Porque cremos que o nosso Deus é um Deus de promessa que zela pela sua palavra para fazê-la cumprir. A palavra de Deus é real e é digna de aceitação, digna de fé. Mas para isso você precisa contemplar, olhar, estudar, amar a palavra e apresentar para todos os teus gigantes o tamanho do teu Deus. Eu encerro explicando para você o que acontece no teu interior, como quando o diabo faz com você, o que ele fez com Jesus. Muitos estão ansiosos, angustiados,
Porque o diabo joga imagens, joga relances, joga situações de tragédias, de angústias, de percas. E sabe o que nós fazemos? Olhamos para aquilo e ficamos desesperados. Sabe por quê? Porque estamos contemplando as imagens e as mentiras e os sibilos que o diabo está jogando. Aquilo mexe com os nossos sentimentos, mexe com as nossas emoções, mexe com o nosso comportamento. Assim também é com o pecado, assim é com todas as trevas que ele joga. Mas o conselho de Jesus é: olhe para a luz. Quem é a luz? Jesus é a luz, o verbo que se fez carne, a luz que nos ilumina, a luz que ilumina a tua alma. A luz que brilha no teu interior, e como ele disse, a luz de Cristo brilhar no teu interior, tamanha será a glória dele no teu interior. Mas se os nossos olhos não estiverem em Deus, tamanha trevas encontra em nós, angústias, tristezas, opressões, perturbações. Muitos de nós estamos perturbados mesmo sendo cristãos. Por quê? Porque não paramos para contemplar o Deus a quem adoramos. Contemplamos os nossos problemas, as nossas angústias, os nossos medos. Eu venho aqui te dizer, primeiro para os meus ouvidos, que são os primeiros a ouvirem o que eu estou te dizendo, e depois para os teus. Vamos parar de contemplar os nossos medos, vamos parar de contemplar as trevas e vamos focar em Cristo Jesus, que é a luz do mundo, que veio para resplandecer a nossa alma, o nosso espírito. Para de contemplar a ansiedade. O que te dá ansiedade? Pare de contemplar e comece a contemplar o príncipe da paz. Ah, quão grande paz estará no teu interior quando você contemplar o príncipe da paz. Quão grande salvação você terá quando você contemplar o Deus da tua salvação. Quando você parar de achar que esse pecado tem mais poder e mais domínio sobre a tua vida e contemplá-lo derrotado na cruz do Calvário, você vai ver que ele não tem mais poder sobre a tua vida. Feche os teus olhos aonde você está. Peça para o Espírito Santo te ajudar a avaliar o que você está contemplando. Talvez muitos de vocês passaram a semana inteira contemplando os gigantes, as provações, diagnósticos. Talvez vocês passaram a semana inteira falando para Deus o tamanho do gigante, o tamanho do problema. Talvez muitos aqui, em vez de contemplarem o que é luz, o que é belo, têm contemplado pornografia, contemplado pecado. E isso tem mexido com a tua estrutura. Isso tem mexido com o teu relacionamento com Deus. Isso tem te aprisionado. Mas o Senhor, nessa hora, vem me dizer, eu venci a tentação para te dar a autoridade para vencê-la também. Vencer os medos, vencer as trevas, se você tirar os teus olhos das trevas e olhar para mim, me contemplar, tamanha luz você terá. Tamanha luz você terá. Queridos, há um convite do Espírito Santo nessa noite para mim e para você, para olharmos para Ele. Queridos, nada é maior do que Ele nessa terra, nem reinos, nem governos, nem autoridades, nem problemas, nem diagnósticos. Diagnósticos aqui na terra são passageiros diante de uma glória que nos espera. A palavra do Senhor diz: a nossa esperança está na glória que teremos em Cristo Jesus. Temos a consciência que tudo aqui é passageiro, nada
nada aqui é maior do que o nosso Deus. A palavra do Senhor diz que, porque Ele não tem alguém maior do que Ele mesmo, Ele jura por si. E Ele jura por Ele mesmo que Ele é fiel, que Ele não mente. Queridos, eu quero te convidar a se colocar em pé nessa hora. E fixar os teus olhos para a luz, para Jesus. Sabe, queridos, talvez você passou a semana inteira com os teus olhos fixados no teu interior, nas angústias e medos interiores, problemas adversos ao teu redor. Mas a hora que você olhar para Jesus, você terá uma resposta, uma solução. Assim como o salmista falou, eu terei uma direção. Queridos, vamos parar de buscar direções em homens e buscar direção na luz do mundo. Aquele que tem todas as respostas em suas mãos. Homem nenhum pode te dar respostas. As respostas estão na luz, estão em Jesus. Vamos olhar para Ele essa noite, vamos contemplá-lo, vamos desejá-lo, vamos ser atraídos para Ele essa noite. Não quero nada além de ti. Chega de orações perturbadas, És mais que adorações tudo vazias. que eu sou. A tua oração tem que ser intensa, querido, intensa. Porque você está aqui para contemplar, não cantar e repetir, mas contemplar aquilo que você está cantando.